Olá pessoal, meu nome é Laira, eu sou cofundadora de uma empresa chamada Plugwin. Eu atuo numa área de inovação e novos negócios. Um dos meus trabalhos é apresentar novas propostas de tecnologia para as empresas, focado em redução de custo e melhoria da experiência do usuário. E eu vim aqui justamente para falar disso, focado em sistemas de Real-Time Location Systems, que é o sistema de localização em tempo real. E eu vou apresentar para vocês todas essas tecnologias, focar em uma tecnologia especificamente e dizer quão bom essa tecnologia pode ser para a área da saúde. Então a gente vai começar falando uma visão geral das tecnologias que estão disponíveis. A gente tem as principais e as mais utilizadas até hoje, é o infravermelho, o Wi-Fi, a banda ultralarga, que é até a tecnologia utilizada pela Amazon nos depósitos, o RFID e o Bluetooth. Quais as diferenças e os pontos fortes e fracos de cada uma delas? Partindo do mesmo princípio de uma tag emitindo um ID único, para um receptor, o infravermelho ele nada mais é do que uma tag que emite um sinal infravermelho. O grande problema de usar o infravermelho num sistema RTLS é que o custo pode ser muito elevado, porque ele vai ter que colocar receptores em todas as áreas e isso pode ficar muito caro. O Wi-Fi, a mesma história. Ele é muito preciso, a geolocalização dele. Ele usa TDOA para calcular a precisão, que também é uma tag fixa, enviando um sinal Wi-Fi aos receptores e ele calcula por diferença de distância. Não é tão simples assim, mas falando simplificadamente, ele vai calcular por diferença de distância o tempo que o sinal demora para chegar. E isso faz com que a geolocalização da tag de Wi-Fi seja muito boa, porém também é muito caro. Além de consumir muita energia, os receptores, a infra, toda a movimentação de instalação, ela é muito complicada, o que faz com que a viabilidade de projeto ela seja muito pequena, e principalmente para empresas menores ou com budget muito reduzido. A gente tem também a banda ultralarga, que, de novo, que eu comentei, ela é usada pela Amazon nos depósitos e eles gostam bastante dessa estrutura, dessa tecnologia, porque ela é muito precisa. Então, se você precisa de metros de precisão, muito menor que 1 metro de precisão, só a banda ultralarga resolve. E ela não conflita parede de um lado, parede... Se você tem uma estrutura fina que um sinal de Bluetooth, por exemplo, pode ultrapassar, nesse caso você teria um falso positivo. No caso da banda ultralarga isso não acontece, então ela seria muito interessante dependendo da necessidade do negócio. Ela faz o RTLS muito bem, é uma tecnologia muito boa, porém muito cara. Cada tag necessita de 4 a 5 receptores, então também tem que ser feito um estudo de viabilidade e da real necessidade do negócio para utilizar a banda ultralarga. Outra tecnologia muito conhecida é o RFID, acho que todo mundo que está me vendo conhece essa tecnologia, vai no supermercado, vai nessas lojas de departamento, e nessas sempre tem uma tag RFID, um leitor, para você ver o preço ou passar no próprio caixa para comprar, e isso nada mais é do que o RFID. A grande vantagem do RFID é que essa tag ela é baratíssima, ela é uma das coisas mais atraentes no RFID. Mas quando se fala em movimento, em sistema de rastreamento em tempo real, o cálculo pode ser que não seja interessante para essa aplicação, porque a leitor é muito caro. E para conseguir fazer o tracking, que é o rastreamento na sua área, seriam necessários de uma precisão, de uma distribuição de leitores de 3 a 4 metros e meio. Então são muitos leitores e apesar da tag ser muito barata, o leitor acabaria fazendo com que a viabilidade de implantação de uma tecnologia RFID para rastreamento seja muito, muito baixa. Por último, vou falar do Bluetooth, que é o que a gente vai focar hoje, que todo mundo já deve ter visto. Quem não viu, normalmente a gente usa o Bluetooth naquele formato de beacon, que é aquele dispositivo que emite um sinal de rádio, que é Bluetooth, o Bluetooth Low Energy. E há duas formas de aplicação desse Bluetooth. Ele pode estar móvel,
quanto ele pode estar fixo. São as duas formas que existem de aplicação. Qual é a grande vantagem desse pequeno hardware, que é o Bluetooth? Ele é muito barato, inclusive ele não precisa de grandes esforços da área de TI para implantação. Então, olhando no geral de todas as tecnologias que a gente vem analisando, a gente vem observando no mercado, o Bluetooth é o que mais pode trazer benefícios na redução de custo e melhoria de experiência do usuário, versus o pequeno budget que as empresas têm, principalmente empresas na área da saúde, que o budget delas é muito pequeno e elas precisam de melhorias rápidas, né? Então, só para concluir, né, o Bluetooth ele tem uma forma de uso muito ampla, né? Você pode desenvolver coisas como chamadas de receber, a pessoa entra numa área, ela pode receber uma mensagem no celular dela de que ela precisa fazer, tanto quanto você pode gerar dados em tempo real. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, de como fazer isso, e pode ser bastante interessante para o seu negócio. Independente da área da saúde ou não, o Bluetooth pode ser aplicado em diversos negócios, seja ele indústrias, logística, área de agricultura, áreas abertas, áreas fechadas, condomínios verticais, condomínios horizontais. Ela tem uma aplicação muito extensa, então pode ser bastante levado em consideração aí no momento de melhorar o sistema de geração de dados e de acompanhamento de pessoal. Inclusive em escritórios você pode colocar para acompanhar áreas de acesso, salas de reunião, enfim, fica em aberto vários cases que são possíveis de ser utilizados com Bluetooth. Só para explicar mais ou menos para vocês como funciona o sistema de rastreamento, porque é nele que a gente vai focar hoje para falar de melhorias em hospitais e clínicas, é muito simples, né? A gente vai considerar um Bluetooth em movimento, né? O Bluetooth ele fica no corpo da pessoa ou atrelado ao equipamento que precisa ser rastreado, e ele está emitindo um sinal. Quando o receptor, que é um gateway, ele reconhece esse ID único, ele já logo envia esse dado para uma API. A API manda para um mecanismo de localização. Nesse mecanismo de localização, isso pode depender ou não do fabricante do beacon, você pode fazer diversas coisas. Tanto olhar os dados, quanto gerar uma API que você vai mandar para a nuvem e vai poder fazer qualquer tipo de análise também desse dado. Qual a grande vantagem de usar esse esquema, transmissor, receptor, nuvem e dados? É a tomada de medidas em tempo real e a tomada de medidas em tempo real. Por que isso é bom? Porque se você tem um problema de mau dimensionamento dentro da sua empresa, você sabe exatamente aonde está o equipamento. Se você recebe um paciente e você precisa tomar algumas certas medidas com aquele paciente, ele já recebe no celular dele o que ele precisa fazer, evitando filas e acúmulo de pessoal na frente do hospital, que é o que muitas vezes as clínicas fazem. Se você tem uma fila muito grande, você aumenta a quantidade de pessoas sentadas na frente. Isso não necessariamente diminui a fila, e isso também não diminui custos, e muito menos melhora a experiência do usuário. Então é um exemplo. A tomada de decisão, se acontece algum problema de faturamento de nota, ou seja, dependente do qual negócio você tem, se a pessoa precisa acompanhar um dashboard, se acontece um acidente com um funcionário, se acontece qualquer coisa, se o sistema está muito bem feito, independente se a integração se é com o seu sistema ou se você está reaproveitando o sistema do fabricante, você consegue tomar uma decisão muito mais rápida e gerar um dado muito mais consistente do que se você não estivesse utilizando nenhum tipo de sistema que já estivesse te informando de rastreamento em tempo real. Falando um pouco de saúde, é onde a gente quer aplicar para vocês agora um exemplo que a gente trouxe. A gente tem um grande problema na saúde hoje, que é o mau dimensionamento de equipamentos. Se a gente pegar os dados de fora, a gente vai ver que nos Estados Unidos, a maior parte dos hospitais chegam a comprar 20% a mais de equipamentos do que eles precisam. Isso já é um custo muito grande. E além disso,
eles aposentam equipamentos muito antes da necessidade, outro custo desnecessário. A gente também tem mau dimensionamento de quadro de pessoas e a gente tem muito problema com filas em todos os hospitais, isso é mundial. Então a gente tem um custo muito grande. Segundo um estudo da General Electric Healthcare, que foi feito em 2015, a tendência é que os hospitais eles operem com uma margem negativa de 4,5% até 2020, justamente pelo problema de mau dimensionamento de equipamento, mau uso do equipamento. Às vezes acontece do hospital ter o equipamento e ele está bem dimensionado, mas como as áreas são muito grandes, a difícil localização impede que o equipamento seja usado da melhor forma possível. O trânsito de funcionários, enfim. O que o RTLS faz é que o funcionário ele vai estar no lugar certo na hora certa. Seu paciente vai estar acompanhando todo o mapa do hospital no tempo certo, na hora certa. Então você faz um cruzamento de melhoria de experiência do usuário, agrega valor para a experiência do usuário e corta custo na geração de dados e nas medidas de tomada de medida em tempo real. A estimativa da McKinsey com sistemas de RTLS em hospitais é que o corte chega a ser até 20%. Inclusive a GE faz a mesma estimativa de corte de menos de 20%. Eles pedem nas diretrizes, no caso a General Electric também, de algumas tomadas de medidas para ajudar nessa redução de custo, que é padronizar os processos e deixar os dados tomarem a decisão. E para deixar os dados tomarem a decisão, a gente precisa de uma infraestrutura de sistemas muito boa. E a gente precisa que os relatórios eles estejam formados de forma muito rápida. Porque também não adianta ter um sistema muito bem montado e os relatórios eles chegam nas mãos das pessoas com 10, 20 dias de atraso, para poder conseguir cortar e reverter esse cenário previsto pelas maiores consultorias do mundo. Então eles fazem uma listinha que é bem interessante, né, do que precisa ser feito para a tomada de decisão, que é a supervisão das despesas variáveis, controle completo de pessoal, flexibilidade na obtenção de prioridades, utilização eficiente de equipamentos, tecnologias analíticas e utilização de tecnologias analíticas. E isso tudo, em grande maioria, com exceção do treinamento de pessoal, que a gente não consegue fazer com RTLS, tudo que foi listado pelo relatório da GE em 2015 é resolvido com qualquer tecnologia de RTLS, seja ela Beacon, seja qualquer uma que o estudo prove como viável para a empresa. Lembrando que que eu falei lá atrás, nem todos os sistemas que são considerados hoje nos estudos para RTLS, nem todos eles são capazes de fazer tudo que eu vou citar agora. Muitos deles, tudo que eu vou citar agora depende de uma integração desse hardware com um mecanismo de localização, uma nuvem e uma API de proximidade e uma API de localização. E aí sim você consegue gerar todo o retorno que você precisa. Hoje já é provado com cases implantados que o Beacon integrado, ele consegue fazer o rastreio de ativos, o check-in automático, a entradas e acessos automáticos, o compliance, a geração de dados, maior segurança, eficiência na utilização de equipamentos, posicionamento indoor, otimização do fluxo de pacientes e mapa interno. Ele consegue fazer tudo isso. Onde isso reduz custo? Isso reduz custo de diversas formas. Desde a geração de dados, que acompanha as perdas e os ganhos dentro de qualquer estabelecimento, até o fluxo de pessoas, as filas, porque a gente precisa, quando a gente olha quando a gente olha um negócio, a gente tem que olhar o retorno de investimento em cima de todos os benefícios. Sejam eles em dados e tomadas de decisão rápida, sejam eles no mau dimensionamento ou no bom dimensionamento, que é compra de novos equipamentos ou reposicionamento de pessoas e equipamentos, seja ele na experiência do usuário, porque isso também é retorno de investimento. Quanto melhor a experiência do usuário, melhor é também o valor agregado ao seu negócio. Se você consegue não ter filas, se você consegue fazer com que o paciente saiba exatamente para onde ele vai, que o visitante saiba exatamente para onde ele vai, porque a sua estrutura normalmente é gigantesca.
se você sabe qual enfermeiro que vai atender, se você tem controle de qual equipamento será usado, a redução de custo, pode ter certeza, ela será gigantesca e o paciente ficará bastante satisfeito, porque ele se sente como único. Ele vai estar olhando, ele vai saber o que fazer, sem ter que ter ajuda o tempo todo de pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa e nesse momento elas estão tentando diminuir o fluxo de pessoas dentro do hospital. Eu acho que eu já falei a maior parte das questões de negócio, né, de por que deveriam ser usados, por que o sistema de dados ele precisa ser centralizado, por que usar sistemas de rastreamento interno de equipamentos, de ativos, né, pessoas, equipamentos e visitantes, e seja usuário externo, usuário interno. Mas esses são todos os benefícios. Tem que tomar muito cuidado hoje na tomada de decisão de como escolher a tecnologia e de o quanto de retorno isso precisa. Isso independente de negócio, isso vai de negócio a negócio. Então, na hora de desenhar um sistema RTLS, tem que considerar que não é simplesmente fazer um aplicativo de celular e falar, tá bom, agora eu tenho um sistema de RTLS. Você pode até ter, mas se ele não for bem integrado, ou se a sua equipe não estiver pronta para usar, ou se o usuário também não, de nada vai servir seu RTLS e você vai gastar dinheiro, por mais barato que seja a tecnologia que você escolha, à toa. Então a gente sempre fala que quando for implantar, tem que desenhar e tem que envolver um número de pessoas interessantes. Isso pode variar de pessoal de treinamento, porque as pessoas elas vão precisar entender como está o funcionamento interno da empresa, então os colaboradores eles precisam estar bem integrados com isso e entender a leitura dos dados. Precisa ter um dimensionamento do que realmente precisa, é a distância que conta mesmo? Ou é a leitura pontual, é em algumas áreas que precisa? Sobre em algumas áreas que precisa, essa resposta ela é muito importante, porque às vezes não é só a empresa inteira que precisa e não é todo o sistema de RTLS que é capaz de ser implantado em algumas áreas e em outras não. O Bluetooth ele faz isso, já os outros, nenhum deles fazem, tem que implantar nas áreas inteiras, na empresa inteira. Então algumas perguntas elas devem ser feitas para analisar o retorno de investimento. Realmente faz sentido os benefícios versus o investimento do que eu estou fazendo? Se fizer sentido e se você atacar as áreas corretas, como eu falei dos hospitais, que grande problema é o rastreio de equipamentos, a troca desnecessária, o mau dimensionamento, seja para mais ou seja para menos, e as perdas, né, de dinheiro muito grande com isso, e da experiência do usuário com filas hospitalares, e de novo, isso é no mundo inteiro, isso não é só o Brasil, precisa entender no negócio em questão quão importante e útil esse sistema vai ser e como atacar e o que atacar primeiro. Não precisa atacar tudo de uma vez, para fazer sentido e para ter retorno de investimento mais rápido. Só mais um ponto, né, que o Bluetooth ele realmente atende maior parte desses cenários. Ele é 73% mais barato que um RFID, então pode ser considerado na maior parte dos casos, só não é interessante ser considerado perto, em ativos muito próximos um do outro, ou quando essa precisão de localização ela é muito necessária. Se essa precisão de localização ela é muito necessária, se faz necessário analisar a banda ultralarga, mas de novo, se ela realmente for muito necessária, porque o seu custo de investimento versus o seu ganho, ele tem que fazer sentido, e tem que fazer sentido para o seu negócio, para o seu colaborador, para o seu usuário, para o seu cliente, para todo mundo. Né? Então depende de vocês. Né? Até o gateway é básico. Se você escolher um sistema de beacon, de Bluetooth, até o gateway, ele é igual para todo mundo. É o Bluetooth, é o ID, é o gateway. Depois depende de vocês. Como depende de vocês, eu vou citar o que vocês podem fazer com a API de proximidade e de localização, porque elas são duas coisas diferentes, pelo menos no fabricante que a gente usa. Né? No final eu vou deixar para vocês o fabricante que a gente usa, que a gente tem como referência, mais um concorrente e um fabricante de banda ultralarga. Sobre a API de proximidade e localização, são duas coisas bem diferentes, mas se utilizadas corretamente, elas podem ajudar bastante a ter um sistema muito bem integrado. A de proximidade, ela te ajuda a gerenciar a estrutura do beacon.
A de localização, ela vai processar os dados do gateway. Laira, qual que é a diferença disso? É muito simples. Se você vai gerenciar a estrutura do beacon, você de proximidade, você consegue mexer na configuração, na economia de energia, você consegue fazer todo o gerenciamento de como está seu sistema, toda a visualização do mapa interno do seu negócio. Já a API de localização, que é o grande diferencial, é que você consegue acompanhar os dados. Você consegue gerar o Analytics e ter dados em tempo real. As duas são importantes, as duas na integração são necessárias. Deixo no final, de novo, todo o material com código do fabricante. Não tem segredo, o fabricante tem bastante manual. Mas essa diferencial de processamento de dados é o que faz do beacon barato e muito poderoso na hora de criar um sistema RTLS na grande maioria dos casos. Então é isso, pessoal. No final tá o ícone da Contect, que é o fabricante que a gente tem como referência. Eles só vendem o beacon. Eles vendem o gateway, caso você quiser usar o hardware todo deles. Eles vendem o beacon estático e o beacon móvel. E eles também fornecem todo o material, que é esse link que eu estou passando para vocês no developer.contact.io, que é que vocês conseguem ver tudo sobre a programação, como montar, todos os estudos de caso, o que foi válido e o que eles aprenderam com isso. Então é um site bastante interessante, até mesmo se você não quiser usar o fornecedor, mas quiser desenvolver por si mesmo, até mesmo para usar de referência, porque eles têm muita coisa pronta e muito estudo feito. Um concorrente deles é o AirFinder, também bastante interessante, eles têm bastante estudo de caso, eles também trabalham com a API de localização. No caso da banda ultralarga, também acho importante falar, porque pode ser que a precisão seja muito importante para o negócio, então ela é a Tractio, é a referência em banda ultralarga. O site também está aí na tela, é só entrar, dar uma olhada. Eles fazem outras coisas, mas eles também fazem banda ultralarga. E lógico, o nosso site, para quem quiser saber mais, a gente é uma consultoria de gerenciamento e a gente tem uma área especializada em novas tecnologias, justamente para, ao longo do processo de avaliação do negócio, ofertar uma tecnologia viável para que o negócio desenvolva da melhor e opere da melhor forma possível. Qualquer dúvida, código, experiência, troca de conhecimento, queira ter mais informações, conhecer o hardware, é só mandar um e-mail para mim, eu estou à disposição. E é isso, gente, eu agradeço o tempo, muito obrigada, até a próxima.